Olá, boa noite a todos, né? Bom dia, boa tarde, depende da hora que você vai assistir esse vídeo. Então, fazer esse vídeo é especial para uma resposta da Luciana, que ela pergunta assim: poderia esclarecer o que são as cabeças de legiões? Né? Então, é algo assim extremamente profundo, né? É algo de grande importância nós entendermos, para as pessoas que trabalham sobre si mesmas, as pessoas que querem conhecer os motivos, as razões humanas, esse contexto espiritual, esse contexto interno, esse contexto psicológico do humano, né? De nós, né? Então, o que são as cabeças de legiões, no ponto de vista do conhecimento que a minha pessoa possa transmitir para vocês, de acordo com os estudos, das meditações, das fontes que a minha pessoa já teve, já passou, das minhas experiências, né? Então, para compreender isso bem profundamente, nós temos que abordar a antropologia, digamos, a nossa forma de criação. Então você pode falar assim, não, mas a nossa criação depende de Deus, aí entra a religião, entra um monte de coisas, mas sim, isso é válido, mas só que nós temos que definir alguns pontos e ir aos poucos, tudo bem? Então vamos aos poucos seguir determinados pontos e raciocínios. Não quero que você concorde comigo, mas que você compreenda. Vamos ver se eu consiga transmitir algo, né? Seguir um ponto, e ali aquele ponto, aquele fio, nós vamos seguindo. Não quero dizer para que concorde, mas que compreenda. Vamos ver se minha pessoa consegue passar uma linha de raciocínio, uma linha de compreensão, para que você alimenta teu coração, alimenta a tua compreensão de vida, para que compreenda os teus estados que é necessário para trabalhar sobre nós mesmos, né, para despertar da consciência, para que nos tornamos em seres humanos melhores. Né? Fala assim, seres humanos melhores, tá? Nós, comunidade, somos o que somos, mas quando somos analisados em massa, o nosso resultado não é muito bom. Né? Bem, vamos lá. Então, a minha pessoa vai explicar um pouco sobre o que são as cabeças de legiões. Bem, para compreender isso mais profundamente, nós temos que saber o seguinte: a nossa vida, ela tem milhões de anos. Né? Não refiro à vida do corpo físico, à vida da nossa alma. Nós, em alma, temos uma vida longa e vamos trocando de corpo físico de quando em quando. Né? E as conformidades que nascemos, a família, a região, o tipo de corpo físico, tudo é um contexto que vai se formando. Então parece que fosse assim, como se fosse uma evolução do processo, mas não é bem evolução, é um caminhar do processo. E nisso vai sobrando o quê? Vai sobrando os restos humanos. Restos. Igual a pessoa faz alguma obra, faz né, qualquer serviço que nós fazemos, faz um alimento, por exemplo, fazer um bolo, uma receita de bolo, então vai sobrar o que? Restos, embalagens, né? Vai sobrar casca de ovo, e ali faz o bolo. Então, nesse andar de evolução, andar de vidas da alma, a vida da alma é uma só. Agora, o corpo físico que ela vai se habitando são diferentes estados. Então, assim como a pessoa, quando ela morre, ela perde o corpo físico, né? Falando em corpo físico, a morte física, os restos do corpo físico, do animal, vai para um determinado lugar. Mas sobra também restos psíquicos, restos de energias, certo? Como nós temos algum equipamento eletrônico, celular, ali você tem vírus, você tem excesso de coisas. Então, durante essas vidas de corpos físicos, a vida da alma vai sobrando restos humanos. E esses restos humanos, eles vão sendo depositados nos devidos lugares no planeta. Então, o corpo físico vai para o cemitério. E as partes psíquicas,
também vão para um determinado lugar. São as partes virtuais, isso é que é difícil de entender. Então, os restos virtuais vão para determinados locais, regiões do planeta. Então, tem mestres, tem estudos sobre isso, em especial o mestre Dante Alighieri, ele detalha isso muito definido mesmo, detalhe por detalhe, o que são esses restos. Então, esses restos, eles descem pela gravidade, eles são densos. Então, eles descem e fica estacionado, fica guardado, fica instalado no planeta. Portanto, nós, para entendermos isso, esse assunto começou até na Índia, entre os Kalaris e os Payatus, quer dizer, isso aí já é outro assunto. A origem, né, das cabeças de legiões. Então, as pessoas vão nascendo e vai sobrando restos psíquicos, vai sobrando restos de corpos físicos, ficam no cemitério. E os restos psíquicos vão ficando em regiões do planeta, certo? E ali, esses restos psíquicos, eles têm a característica humana, né? São restos de pessoas, só que eles são vivos, eles não são como os corpos de defuntos que apodrecem no cemitério, não é assim. A energia, ela fica estacionada no planeta e ela quer viver. Aquela energia, aqueles restos humanos, eles querem reviver no mundo físico, né? Então, como que eles vão reviver no mundo físico? Eles voltam e estacionam e instalam e habitam as pessoas, habitam corpos físicos. Ah, mas isso parece uma religião, é alguma coisa assim. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de pessoas que têm determinados comportamentos que é fácil ver, né? Nós estamos falando das cabeças de legiões, dos comportamentos que uma pessoa possa ter, coisas horríveis, coisas que são falhas, coisas que são defeitos psíquicos, defeito psicológico, defeito humano, defeito da pessoa, que o mundo poderia ser melhor sem essas coisas, né? Então é disso que nós estamos falando. Bom, então esses restos humanos, eles vão descendo, eles são densos e vão descendo e vão estacionando no planeta. E eles têm a característica humana, então eles vão querendo subir. Então, mesmo eles sendo os restos humanos, eles em energia, eles sobem para a superfície, né? Por que é superfície? Porque eles estavam aí embaixo. Por que eles ficam aí embaixo? Porque eles são densos. E eles são densos, eles ficam embaixo, né? Então, tudo que é mais denso vai descendo, né? E eles descem e formam aglomerados. Então, esses aglomerados, eles ficam instalados, mais uma vez, eles são coisas virtuais, restos virtuais humanos que ficam instalados no planeta, né? E nós aqui em corpo físico, nós podemos, né? Esse aqui é um critério, esse aqui é um detalhe importante. Um pedacinho daquela grande energia de defeito, né? Ela sobe e habita uma pessoa, ela instala numa pessoa e fica morando na pessoa, mesmo a pessoa tendo outra vida, tendo outras características, aquela falha humana, ela sai lá de baixo, sai da parte de baixo, da parte inferior, da parte infernal do planeta, é onde as religiões relatam os infernos. Na verdade, são os inferiores, né? A palavra inferno vem de inferior, da parte de baixo, né? Assim como nós relatamos os infernos, deveríamos relatar os supernos, né? Mas isso é outro assunto, são os superiores, né? Os mundos superiores. Mas então, para nós estudarmos, para nós saber abordar isso, e abordar isso para quê? Para eliminar essas vindas desses grupos, esses aglomerados de falha humana, né? Eles vêm e estacionam, habita uma pessoa, né? Então, para nós estudarmos isso melhor, os mestres, né, lá na Índia, dividiu isso em aglomerados, em 7 aglomerados, né? 7 aglomerados. Um aglomerado de luxúria, um aglomerado de orgulho, um aglomerado de ira, outro aglomerado de inveja, de cobiça, de preguiça, de gula. Isso é uma forma só para nós estudarmos e conhecer essas coisas.
tá? Por isso que é chamado nessas 7 cabeças de legiões. E cada cabeça dessa de legião, ela tem um aglomerado característico. Digo, as características da ira, daquele aglomerado da ira, tem as características da ira. Da preguiça, tem as características da preguiça. E eles se associam, né? Então, fala assim, mas como é que é isso? Isso existe no planeta? Existe na pessoa? Sim, exatamente, né? Por exemplo, existe, vou dar um exemplo aqui do Google, o telefone celular, né? Então, você digita aqui, você tem o Google no celular. É um pedacinho do Google. Então ele sabe tudo. Tudo que você perguntar aqui está no seu celular. Mas o Google grandão, ele está nos servidores lá nos Estados Unidos, que são computadores enormes. Quer dizer, lá está o Google, digamos assim, o Google grandão, né? E aqui no celular de cada um de nós tem um pedacinho. E esse pedacinho é o quê? É o mesmo Google de lá? É e não é. O de lá é o grandão e aqui é o pequenininho, mas aqui é conectado a lá. Então, esse aqui é o de lá. Então, se você pensar de uma forma mais da compreensão, sim, é a mesma coisa. Só que unidades diferentes. Lá é o Google grandão e aqui é um pedacinho do Google. Então, o grandão lá está um pedacinho instalado aqui. Você vai acessando aqui. Então, as cabeças de legiões é a mesma coisa, só que não está instalado em servidor. Né? Está instalado no planeta, né? E essas pequenas unidades, que eu falei como se fosse o celular, é cada um de nós. Então, nós puxamos, nós permitimos, nós habitamos um pedacinho dessas cabeças de legiões, um pedacinho desses grandes aglomerados, né? E ali, um pedacinho desse se aloja na pessoa física e vive vidas e vidas de corpo físico, né? Então, é isso. As cabeças de legiões são 7, né? O catolicismo copiou isso e vem copiando, e aí chama os 7 pecados capitais, enfim. Mas isso tem uma longa história. A história dessa classificação em 7, isso vem da Índia e chama as 7 cabeças de legiões, né? Isso nasceu lá na região de Kalari. Então, são avatares que estudou dessa forma, elaborou essa forma de raciocínio lógico para o humano compreender isto, né? E compreender e estudar e conhecer o que unidade possa estar habitando na própria pessoa. Por quê? No momento que aquilo está habitando na pessoa, nós temos que identificar isso, esse é o trabalho interno, tá? Quando eu falo nós temos que, nós fazemos o trabalho interno, nós vamos identificar esse defeito, essa unidade de falha humana, né, que está lá, que faz parte daquele grandão, identifica, compreende e passa para a nossa divindade, eliminar, né? Quando eu falo a nossa divindade, tem que ser a minha própria divindade. Não pode ser um santinho ou um santo de uma religião, não. Tem que ser os seus divinos pais, né? Assim como nós temos os pais biológicos, o animal aqui tem um pai biológico, a nossa alma também tem os pais, um pai e uma mãe. Então, esses pais que podem eliminar esses defeitos, que podem cortar esse vínculo desse pedacinho que está vindo dessa cabeça de legião, que está instalada no planeta, que faz parte do coletivo, né? Então, as 7 cabeças de legiões refere-se a este aglomerado que está instalado no planeta e que as pessoas, cada um de nós, cada um dos 6 milhões, 7 milhões de pessoas, pega um pedacinho desse, com características diferentes, vai se combinando e vai existindo. Contra isso, contra essa posição de falha, de defeitos humanos, nós temos o quê? A consciência. Então, esse é a grande chave. Nós deixarmos de habitar, deixarmos de que essas falhas humanas habitem em nós para que a consciência humana possa habitar em nós. E se você perguntar para uma pessoa, para ti mesmo, mas não é minha consciência que habita esse corpo? Bem,
isso já é um outro assunto, tudo bem? Então é isso. Respondendo aí a questão da Luciana, então o que são as cabeças de legiões? Né? Eu creio assim que eu gostaria de passar essa mensagem, e eu sei que isso é um assunto muito profundo, muito complexo, porém de extrema necessidade de compreensão, uma compreensão linda, maravilhosa para cada coração que habita cada um de nós, nessa parte, essa divina parte que nós temos, que é preciso viver, estabelecer em corpo físico de cada um de nós, para que possamos compartilhar e viver os divinos propósitos.